Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom, sejam bem-vindos a mais um bate-papo em casa, hoje com Lena Mello, nossa psicóloga, Cristiane Fatalilias, nossa advogada, e Márcia Tique não está. Márcia Tique não nos respondeu. Não sei onde está a Márcia Tique, então hoje será sem ela. Mas ela tem o link, qualquer coisa, se ela aparecer por aqui, tá tudo bem. Boa noite, meninas. Elas estão aqui hoje comigo. Boa Aqui. noite. Boa noite. Eu estou aqui na minha cristaleira hoje, elas. A gente conversa sempre antes, né, do programa e para pensar num tema. E eu sempre, ou eu trago, ou geralmente ou é eu ou a Cris, né, Cris, que a gente divide aí, que a gente vai, o que vai mexendo com a gente, o que vai conversando com a gente. E aí porque a gente faz o quê? A gente pede ajuda para a Lena Mello ou para a Marcia Tique, que elas estão aqui para nos responder. E aí a gente estava conversando agora e eu vi um texto esses dias que me fez pensar como as coisas são tão simples, e a gente já falou tanto da simplicidade, né, nesses 15 anos de sextas-feiras aqui no Tudo de Bom, mas como é importante a gente voltar para isso, ainda mais nesse momento que a gente está realmente olhando para o que realmente é importante para você. Sem julgamento, que pode, para uma pessoa é importante morar num lugar que tem uma rede para dormir. E que tá tudo bem se for isso. E para outra pessoa é importante ela ter o quê? Um monte de barco para ir pro mar e festejar com os amigos quando puder, né? Porque agora não dá para fazer isso. Mas, aí a gente veio conversando disso e veio a palavra plenitude, que é uma sensação de, para mim, aí eu vou passar para as minhas amigas. Pra mim, quando fala em plenitude, é uma sensação, esse é o Milo, porque Flora e Amora estão dormindo porque são super educadas, entendeu? Agora Milo, de Manu, vocês ouviram Milo? Não ouviram? Olha. Ouvimos. Pois é, tem que avisar, porque agora é assim, essa hora online, entendeu? O filho passando atrás, né, correndo atrás, é assim. E a sensação de plenitude é uma sensação que eu tenho quando eu ouço falar de preenchimento. Estou preenchida de mim mesma. Essa é a sensação que eu sinto de felicidade. Quando eu, Renata Plena, é quando eu estou preenchida de mim mesma, né? Da minha luz, da minha sombra, mas entendendo desses dois lados da Renata. E aí eu vou passar a pergunta para a Lena, depois a Cris também dentro aí. O que é plenitude para... Não, vou fazer o contrário. Primeiro eu pergunto para a Cris. Cris. Ok. E aí a Lena vai avaliar a nossa resposta. Nossa, que isso. De forma nenhuma. Ô, Cris, o que é plenitude para você? Quando você... Da plenitude. Exatamente. Vamos compartilhar. Quando você fala Cris plena, quando você está plena? Eu tô plena, assim, outro dia me fizeram uma pergunta, falaram assim, qual é meu melhor ângulo na vida, né? Aquele ângulo onde eu me sinto plena mesmo, completa. A minha plenitude é quando eu tô junto com as pessoas que eu amo, com a minha família. Eu acho que a gente não é sozinho, né? Nós somos uma união de coisas, de momentos, de pessoas que completam nossa vida e que fazem ela se tornar algo especial mesmo. Então, eu me sinto plena quando eu estou assim, recheada de todos esses elementos, né? Quando eu estou com a minha filha perto de mim, mesmo que ela esteja longe, mas assim, muito ligada a mim, com meu marido, minha mãe, na minha casa, sabe, com as pessoas que eu gosto, é aí que eu tô plena. Eu digo que eu não preciso muito para ser feliz. Acho que a grande maioria de nós, né, não precisa muito. A gente precisa do amor e do carinho e da presença das pessoas que a gente ama. E quando a gente está rodeada disso, a gente se torna plena, né? Você sabe que você está falando, e eu estou lembrando de uma coisa, porque você falou de quando você está com a sua família, né? E eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo essa semana, de uma amiga minha,
que estava desabafando comigo, que ela tem filha pequena e que tudo é com ela, tudo em cima de mim, e tudo em cima de mim. Ela foi reclamando que era só ela e a filha, né? E eu sou sozinha pra isso, eu sou sozinha, ela falava. E eu olhei pra ela, o que é ser sozinha? Ainda brinquei. Eu sou sozinha? Você acha que eu sou sozinha? Eu moro sozinha. Mas você não é sozinha. Sou você nada não sozinha. Nunca, né? Porque eu estou preenchida de mim mesma, da minha luz e da minha sombra, e entendendo lidar com esses lados. E estou preenchida disso que você falou, que são as pessoas que nos abastecem mesmo de mais de mim. Mais de mim, né? Mesmo meu filho morando longe, eu tenho a sorte de ter a Manu comigo o tempo inteiro. Graças a Deus. Eu tenho mesmo a Manu comigo tudo. Eu acho que eu até sufoco a menina, entendeu? Mas o Lucas mora longe, na Austrália. Mas ele tá aqui. Ele se faz presente. Presente ele sempre, se faz presente. Ele quer estar presente. E ele está. Então ele participa de todos os momentos nossos aqui. Ele sabe de tudo e quer saber detalhe. Quando eu não conto, ele acha ruim comigo, porque ele me fiscaliza nas redes sociais. Então eu coloco, se eu conto uma novidade nos stories antes de ter contado pra ele, já vira uma crise. Fica bravo. Então eu não, é realmente essa plenitude, né? Agora, Leninha, o que é ser plena? O que é plenitude? Então, pensando nisso tudo que a gente está conversando, eu tenho... os budistas, eles usam muito a ideia da plenitude. E eles dizem que a plenitude é você estar atento a esse momento e exatamente olhando e sentindo e percebendo exatamente aquilo que você está fazendo. Se você está lavando louça, você tem que estar plena inteira, na né? atividade. Exato, a questão da completude, da inteireza e da percepção naquilo que está acontecendo nesse momento. Por isso ela está ligada ao agora, né? A plenitude é uma sensação de que eu estou em relação com tudo que está à minha volta nesse momento. Isso é estar plena, né? E eu posso estar plena de, inclusive, como você falou da sombra, Rê, eu posso, inclusive, estar plena daquilo que eu não gosto em mim. Né? Daquilo que efetivamente é o meu outro lado, o lado famoso, o lado sombra, né? Mas também aí eu tenho que estar presente, porque senão é como se eu pudesse ser só uma coisa, só um lado, só. E esse lado poder te levar para um lado que não é legal. Se você entende que é aquele momento da sombra que está atuando, você também tem que saber domar ela, né? Ou pelo menos conviver com ela ali quietinho, que não interfira nas outras pessoas. A primeira coisa que você precisa é acolher a tua sombra. Primeira coisa. Então, manifestou alguma coisa dentro de você que é pesado, ou que te deixa triste, ou que deixa as pessoas em volta apreensivas, tristes, ou seja lá o que for, é porque você está lidando com um sentimento dentro de você que diz de algo de você que é o teu outro lado, né? Como lidar com isso? Primeira coisa, você tem que acolher e dizer que vem aqui, minha amiga, o que você tem para dizer para mim? Então, me conta. É o famoso encontro com o diabo. Sim, sabe? você sabe, Lena? Não vou contar aqui. Tá. Depois eu conto para Lena. Mas eu vou dar uma grande dica. Eu já falei desse texto algumas vezes e eu vou novamente dizer. Existe um texto, um conto de um conto chamado A Conversão do Diabo. O nome do autor é Leonid Andreev. Ele existe em PDF na internet. Tem. É primoroso para você entender a sombra. Primoroso, primoroso. Quando você acolhe o teu outro lado, porque o outro lado não quer dizer que ele é ruim, tá? Ele só é ruim se ele estiver contrapondo a um lado bom, mas ele é o teu outro lado. Então, é a história de um diabo que estava cansado de ser diabo. Então, qual é a sombra de um diabo que está cansado de ser diabo? É querer fazer o bem. Olha que louco. E aí começa...
Você vê, Incrível, né? a gente não pode deixar o lado sombra de lado, né, Helena? Nunca. E a gente não pode ser completa se a gente não reconhecer que todos nós temos esses dois lados, né? E aceitar isso, saber que Não isso é lutar natural, contra, né? Não né? lutar Ninguém é contra isso. 100% de nada, Sim. né? Nós somos 50% de cada coisa. E muitas Sim. vezes esse lado, esse encontro com o diabo que a Lena fala, ele pode ser uma catapulta para uma transformação de vida Sempre mesmo é. sua, né? Sempre é, sempre é. Muito difícil uma pessoa que quer evoluir não se encontrar com Exatamente. seus demônios, os seus fantasmas. A Lena falava isso, eu não entendia. Eu lembro exatamente do dia que você me falou isso, você me falou de verdade, assim. Você não teve um encontro com o diabo. E eu falei, mas como você tá podendo, como você fala isso? Porque você não sabe, não tá dentro de mim. Ela falou assim, você não teve. Quando você tiver o encontro com o diabo, você vai saber. E eu soube. E quando aconteceu, até me arrepia. E quando aconteceu, eu lembrei de você na hora, Elininha, assim, de você na minha frente falando isso. E aí eu falei, então é agora. E foi sensacional. E foi sensacional. E foi realmente a catapulta. E é incrível. É incrível. Já tive o encontro com o diabo. E aí, a gente tem alguns ao longo da vida, fundamentais, importantíssimos, porque eles nos revelam situações de nós mesmos que a gente não encontra de outro jeito. E o legal é que e quando você me falou isso, a gente vai ter alguns encontros, eu falei, Deus me livre, meu Deus, não quero. E aí eu tive esse, que eu não sei se foi o primeiro, ou se é porque eu já recebi essa informação sua você me falou isso há uns 2 anos atrás, eu acho. E hoje eu falo, eu posso ter outros encontros que tá tudo bem, eu vou entender porque veio e vou entender o que fazer. Eu vou pro São os intervalo. momentos das provações, né, Renata? Onde Nem você é é isso, testado, nem é não? isso, não. Nem é isso, que eu achava que era isso. Eu falei, então eu já tive vários, falava pra Lena. Foi exatamente isso. Eu falei, eu já tive vários. Ela falou, se você ainda não teve, porque quando você tiver, você vai saber. Por isso que eu falo, nem tava passando por nenhum momento de provação. E foi agora, no meio da pandemia, tudo, né, ali parado, que nem todos estamos. E foi incrível. Eu vou pro intervalo e já volto. E eu ficar aqui o quê? Me expondo pra vocês. Depois de uma discussão positivamente no intervalo, porque a Cris está o quê? Me pressionando, porque ela não entendeu nada. A Cris Gente, assim, vocês estão em casa, vocês Olha estão lá. pensando como eu. Ninguém está entendendo o que é esse encontro a Cris, com o diabo, que é Renata, uma coisa você maravilhosa. Você quero tem que entender isso, eu você gostei tem que disso. explicar direitinho, porque as pessoas em casa não estão entendendo nada. Eu falei, tá vendo? Essa sua indignação é o que eu senti lá na Lena me falando isso. Eu falava, Lena, você tem que me explicar que eu não tô entendendo nada. E ela falou, você vai saber. Então o que eu tenho para dizer para vocês e para Cris Fatala você vai saber. Lena, então explica você, Lena. Tem que ter uma explicação, Lena. Cris, a gente quer crescer na vida, todo mundo quer evoluir, mas ninguém quer abrir mão de nada. Entende? A gente quer tudo que a vida nos propõe, e a gente tem direito a tudo que a vida nos propõe, mas a gente não quer abrir mão de nada. E o diabo vem na hora em que você precisa abrir mão de alguma coisa. É só isso que eu posso te dizer, Cris, porque eu não sei dizer outra coisa. Dá para entender? Fala, Cris. Cadê você, Cris? A Cris Oi, só vai aparecer na tela se ela falar. Cris, fala algo. A mímica aqui. não... Eu tô aqui. Você entendeu? Assim, ó. Tá entendendo? Assim, ó. Mais ou menos. Ô, Ele vai te Lena, fazer escolher, é isso?
Quem sabe, Cris? Ó, Cris, não tem como você evoluir se você não abrir mão de alguma coisa, entende? A gente quer assim, a gente quer ir para frente, mas a gente não quer abrir mão de nada. Como a gente completa o ciclo se a gente não entender que para a roda funcionar, eu tenho que deixar o que já foi de lado, eu não preciso mais daquilo, entende? É difícil, Entendi. né? É difícil, hein? Nem que seja, Mas assim, nem que seja deixar a sua zona de conforto. Abrir mão Pode ser, da claro. sua zona de conforto, Sem seja dúvida lá nenhuma. ela o que for, né? Pode ser, pode ser. No panteão do hinduísmo, existem 3 deuses que são responsáveis pela vida, eu costumo dizer isso. Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é aquela energia que faz as coisas nascerem. Vishnu é aquela energia que faz as coisas se manterem. E Shiva é aquilo que vem para destruir ou para te tirar daquilo para que Brahma possa passar para frente. Nós queremos Brahma e Vishnu, ninguém aceita Shiva. Ninguém aceita Shiva. Só quando você aceitar Shiva é que você vai, de fato, completar o teu processo. Inclusive, Shiva está se mostrando agora no meio dessa pandemia, né? Sim, nós estamos através do vírus. Nós estamos vivendo um momento Shiva, famosa Momento Shiva. deles. Mas é muita informação, mas vamos ficar com Shiva. Se eu não aceitar aquilo que precisa ir, eu não vou ter espaço para o novo. Tem muitas formas de você entender essa presença que a gente chama de diabo, né? Na verdade, é uma energia poderosíssima, tão importante quanto aquilo que faz nascer e manter, é a energia que faz aquilo que tem que acabar, né? Sim. E a gente tem muita dificuldade no Ocidente de aceitar isso. Então, quando a gente entender fala os fechamentos de ciclo, né? Isso. Então, isso é muito responsável por a gente iniciar novos processos. E a plenitude, ela está tanto nesse momento, quanto no momento do nascimento, quanto no momento da manutenção. Plenitude é eu estar presente integralmente, na inteireza do que eu sou, em qualquer um desses tempos. Tá? Isso é que é importante. Isso torna a vida muito mais simples do que a gente imagina. Sim. Né? Complexidade é uma coisa um pouco diferente do que a gente entende. Complexidade são aqueles fios da existência e do universo que são tecidos juntos. Então, cada trama ela é uma tessitura de fios muito complexos. E isso que a gente chama de complexidade. Não quer dizer que é uma coisa dificultosa, complicada. Não, só quer dizer aquilo que é tecido junto. Né? Então, o meu tecido, ele hoje é todo colorido e tal. Aqui tem muitas cores para tramar esse padrão. E nós somos exatamente assim. Nós somos complexos nesse sentido. Muitas energias estão envolvidas e entre elas, uma delas a gente chama de diabo. Né? Dá para entender? São os ciclos, né, da vida. Todos os ciclos, apesar deles se fecharem, eles estão todos interligados, né? De alguma forma, estão todos interligados e todos eles representam alguma coisa que nos constrói como seres humanos, né? Que nos faz amadurecer, nos faz entender, nos faz crescer, né, como pessoas. Nós vivemos mergulhados num mundo cheio de símbolos. Sim. Cada símbolo é considerado um arquétipo. Arquétipos são estruturas muito primordiais na psique humana. Olha lá, eu vou não sei falar isso de outro jeito. Mas então, é aquilo. Então, são todas as ideias e os símbolos que nós temos presentes pessoal, social e cosmicamente. Então, assim, um dos símbolos fortes que a gente tem é o do diabo, ou de Shiva, ou daquilo que precisa acabar para o novo começar. Então, tudo isso são símbolos nos quais nós estamos mergulhados e que nós viemos realizar. Cada um de nós realiza um conjunto de símbolos.
Muitas vezes nós compreendemos os símbolos errados, como é a história do diabo. O diabo nada mais é do que um anjo caído, né? Ele é um anjo extremamente luminoso. O primeiro nome dele é Lúcifer, né? Que é luz. Sim. Então, só que assim, nós podemos aproveitar o símbolo como nós quisermos. Se você quer mudar a sua vida, transforme a sua relação com os padrões que te levam a entender os símbolos de uma forma única, porque eles são complexos, eles podem ser vistos de muitas formas. Você muda a sua vida quando você altera ou amplia, muito melhor a palavra, um arquétipo, um símbolo. Sim. E é muito bom quando a gente traz para nossa vida, né? Quando a gente entende a história, a simbologia, o porquê das coisas, né? Lógico que a gente não vai conseguir entender tudo, mas uma pinçada ou outra faz cair muitas fichas, né? Com certeza. Gente, tô acabando o programa, acredita que acabou o Eu programa? acredito. Que a gente gostaria. Será que eu deixei as pessoas mais confusas? Deixou. A Cris falou que sim. A Cris falou que sim. E eu tenho que concordar com a Cris, que eu acho que eu deixei mesmo. Mas vamos só para terminar o programa, amarrar a questão da plenitude. Como as pessoas podem realmente ser plenas. Lena Mello. Estando inteiras em cada situação, em cada momento da sua vida. Então, assim, se você está comendo, coma. Se você está dormindo, durma. Se você está dirigindo, dirija. Se você está se relacionando com alguém, converse, olhe no olho, veja aquela pessoa, enxergue como ela é. Se você está assistindo uma aula, preste atenção naquilo. A atenção plena diz exatamente assim, esteja aqui o tempo todo, porque você vai aproveitar a vida de uma forma muito mais inteira, intensa, verdadeira e gostosa. A pandemia nos deu essa oportunidade, né? É uma chance. A gente ficou muito mais focada em tudo, né? Que a gente passou a fazer durante a pandemia. A gente ficou muito mais inteira, a gente teve mais tempo para poder vivenciar isso, né? Verdade. Então é isso. Se é para a gente terminar o programa de uma forma que você aproveite esse nosso bate-papo confuso hoje, aproveite essa oportunidade que é a pandemia para você estar mais presente em cada atividade da sua vida. Se você está com o seu filho, fique ali naquele momento com o seu filho. A hora que você está trabalhando, fique ali trabalhando. Está faxinando a casa, faxine a casa naquele momento. Não fica com a cabeça em outro lugar, senão nada vai estar ali com a sua presença e com o seu carinho, sua dedicação, e isso só vai te prejudicar. É isso, meninas. Beijo pra vocês. Adorei. Beijo. Eu já conto pra vocês, se vocês quiserem saber como que foi meu encontro, só pra vocês. E vocês aí, vocês estão vendo eu falar assim, ó, elas estão aqui do meu ladinho, toda aqui. Só que elas estão aqui também comigo. Então, uma câmera aqui, outra aqui, a pessoa fica assim. Obrigada por nos assistirem, ficar um pouquinho com a gente. Semana que vem estamos de volta. Um bom final de semana.